Olá! Estamos começando mais um vídeo explicando um pouquinho sobre a estrutura do trabalho do IBGE, do censo que vai ser realizado, tá bom? Então, o Censo Demográfico 2021 constitui uma grande operação estatística, mobilizando centenas de pessoas desde a fase de planejamento até a divulgação dos resultados. Para atingir os objetivos da operação, a estrutura organizacional do Censo Demográfico 2021 definiu-se a partir das representações das unidades estaduais do IBGE, como a gente consegue ver aqui nesse quadro explicativo. Tem os servidores efetivos do IBGE, compostos pelos coordenadores do censo, que ficam localizados nas unidades estaduais do IBGE, como também os coordenadores de área, que o local de trabalho deles são nas agências do IBGE. Esses são os servidores efetivos. Já os contratados são compostos pelo CCS, que são os coordenadores censitários de subárea. Tem os agentes censitários municipais, o chamado ACM, e o local de trabalho dele é nos postos de coleta, nos municípios, ele fica responsável pelo município. Há também o ACS, que são os agentes censitários supervisores, que também o posto de coleta é o local de trabalho dele no município, junto com o ACM, e os recenseadores, que o trabalho dele também a lotação dele são nos postos de coleta, mas ele trabalha no campo, no setor censitário, fazendo as entrevistas. Então, tanto o CCS como a ACM, ACS e os recenseadores são servidores contratados do IBGE. E os coordenadores, eles recebem treinamento para que possam trabalhar da melhor maneira possível para o andamento, do censo que vai ser realizado. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o trabalho do agente censitário supervisor. Vamos ver quem são esses agentes censitários supervisores, o que é que esses agentes fazem. Então, o agente censitário supervisor, o ACS, será a pessoa que vai supervisionar o trabalho de uma equipe de recenseadores, orientando, corrigindo falhas, assegurando assim a qualidade dos trabalhos. Em linhas gerais, buscará garantir que o projeto Censo Demográfico 2021 se concretize com sucesso. A primeira atividade do ACS, do supervisor, é reconhecimento do setor, onde realizará o seu percurso completo, atualizando as suas faces e os seus logradouros, os endereços. Então, junto com esse reconhecimento do setor, ele também vai coletar dados da pesquisa urbanística do entorno dos domicílios. E essa atividade ocorrerá em um período anterior à coleta de dados realizada pelo recenseador. Então, antes do trabalho do recenseador, a ACS, ele vai fazer um trabalho, um trabalho anterior aí de reconhecimento do setor e coleta de dados, tá bom? O ACS também vai registrar todas as informações encontradas durante o percurso que não estejam atualizadas ou em conformidade com os instrumentos de trabalho de campo, como o DMC, o mapa do setor, o mapa ou descritivo, tá bom? O ACS vai então exercer as tarefas de supervisão da operação censitária e dará atenção a questões técnicas, questões de informática, exercendo, quando necessário, as tarefas administrativas, como, por exemplo, a renovação de contratos, A gente viu aqui no vídeo anterior que o contrato dos recenseadores é feito por mês, a renovação do contrato. Então, são os ACS que são responsáveis, para fazer essa renovação desses contratos a cada 30 dias, como também avaliar os recenseadores. E o ACS estará subordinado ao agente censitário municipal. Então, a função de supervisor deve ser de elo, entre aqueles que coletam as informações, que são os recenseadores, e aqueles que gerenciam o posto de coleta. Então, na verdade, um elo, uma ligação entre esses setores. A função principal do agente censitário, supervisor do ACS, é acompanhar, avaliar e orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo.
Assim, vai se evitar que tenha erros, né, no preenchimento dos questionários e falhas na cobertura do setor, como, por exemplo, a omissão de pessoas e domicílios. O ACS deve sempre se reportar ao ACM, que é o Agente Censitário Municipal, sempre que houver qualquer dúvida ou problema que comprometa a realização de suas tarefas. Para que o ACS cumpra com tranquilidade as suas funções, elas foram divididas em duas grandes frentes, que é o treinamento e a contratação dos recenseadores, e também o apoio ao recenseador e a supervisão ao seu trabalho de coleta. Então, essas duas grandes frentes estão ligadas ao trabalho do ACS, do Agente Censitário Supervisor. Lembrando que nos primeiros vídeos a gente falou um pouquinho, né, sobre a questão do salário, né, do ACS, de alguns benefícios que eles vão ter. Então, eu recomendo a vocês que vão lá no primeiro vídeo do nosso canal, para que vocês possam ter mais informações, tá bom? A respeito do trabalho do ACS e dos rendimentos que ele vai receber, tá certo? Bom, agora vamos ver um pouquinho sobre o ACM. Quem é o ACM? É o Agente Censitário Municipal. E ele desempenhará a função de gerente do posto de coleta. Isso envolve o quê? Gerenciar um grupo de supervisores, distribuir tarefas, zelar pelos equipamentos de coleta e também acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. É muito importante que o ACM ele garanta que os supervisionados cumpram com as normas estabelecidas pelo IBGE. Então, o posto de coleta é a base física para a equipe da coleta de dados e da supervisão, ou seja, é o ponto de encontro entre os supervisores e os recenseadores durante a operação do censo. E para gerenciar esse posto de coleta, esse local, o ACM utiliza o Sistema Integrado de Gerenciamento e Controle. A função do Agente Censitário Municipal, qual é? Ele estará à frente, durante o Censo Demográfico 2021, de dois grupos de ação. Primeiro, o gerencial, ou seja, administrar a equipe, tanto os supervisores como os recenseadores, e também o gerenciamento e administração dos materiais e equipamentos do posto de coleta. Outra atribuição do ACM, outro grupo de ação, é o técnico, ou seja, o acompanhamento técnico e monitoramento à coleta de dados. O ACM vai responder técnica e administrativamente ao coordenador censitário de subárea, o CCS, como a gente viu naquele quadro, né, inicial, mostrando um pouquinho sobre esse trabalho aqui do IBGE, né, a estrutura do IBGE. Tem os funcionários efetivos e tem também aqueles contratados, né? Aqui está a tabela que a gente olhou, tá vendo? Então, ajuda trabalhando como a gente consegue ver aqui no quadro, né? Com respeito à sequência, né? Então, a gente consegue ver bem nesse quadro esses coordenadores e agentes e recenseadores, né? O elo de ligação que tem entre um e outro, tá bom? Então, nós encerramos aqui o nosso vídeo de hoje. Então, vocês podem ter em mente um pouquinho, né, do trabalho do ACS, do ACM. Lembrando que detalhes sobre o salário, né, desses funcionários estão no edital. E no nosso primeiro vídeo do canal tem algumas informações, então vocês podem ir lá e recorrer, tá bom? Vou deixar aqui abaixo também o link de uma parceria que nós estamos fazendo, que pode ajudar você a se aprofundar mais nesse concurso, tá bom? Então, logo abaixo vai ter uma informação muito boa, se vocês podem clicar no link e ter mais informações a respeito desse concurso para se preparar da melhor maneira possível. Aguardo vocês amanhã. Até mais!